A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, já tem muito tempo que eu não gravo vídeo, né? Não posto nada porque quase não gosto muito mesmo. E também não tenho tido muito tempo, trabalhando bastante. Mas nesse dia de hoje, essa noite, na realidade, estou gravando esse áudio aqui. É para contar um sonho que eu tive, que para mim foi uma revelação do Senhor. Foi um sonho tremendo que eu tive. E eu tive confirmação, né? Com outro irmão. Hoje mesmo Deus me deu a confirmação. Eu pedi a Deus a confirmação e eu tive a confirmação que realmente é algo que veio da parte do Senhor. Referente ao cantor Gustavo Lima. Eu levantei hoje, meus irmãos, com o corpo muito pesado. Aí, acordei já era por volta das 8h30. Fiz o café, cuidei das coisas. Aí, quando foi por volta das umas 11 horas, mais ou menos, a minha menina foi lavar a casa. Aí, eu peguei e vim pro quarto. Enquanto ela lavava, eu deitei na cama. Aí, tudo bem. Aí, nesse período, eu cochilei um pouco. Depois, acordei, fui almoçar. Aí, mesmo assim, o corpo pesado. Voltando um pouco, na hora que eu cochilei, eu tive uma paralisia do sono. Eu não conseguia acordar de forma alguma. Algo segurava, prendia meus braços e a minha respiração. E eu gritei, minha menina, gritei. E quando eu consegui me desprender, eu assustei. Eu ainda perguntei a ela se ela não tinha ouvido eu gritando por ela. Aí eu fiquei até com medo de dormir novamente. Só que aí o corpo muito pesado. Aí, quando foi por volta das 2h30, eu me deitei novamente. Não era sono, não estava com sono. Aí eu me deitei novamente e, sem que eu percebesse, eu peguei no sono novamente. E nesse sonho, irmãos, eu via parecia um rio de esgoto. Mas era bastante mesmo. Aí neste rio, eu via, tipo assim, tipo um rio, uma vala. Aí eu vi o cantor Gustavo Lima nu, deitado nu, nesse esgoto, só que era como se ele estivesse numa água normal, não era como se fosse um esgoto. E de frente ele, tipo assim, como se ele tivesse deitado de cabeça para baixo, a esposa dele virada ao contrário. Ela deitada, também nua, e nisso eu olhei atrás, tinha aquele esgotão. Aí na minha mente eu falava assim, nossa, eu beberia esse esgoto para poder ficar com ele. Por quê, irmãos? Eu gostava muito de ouvir as músicas dele. Eu gostava bastante, né? Até Deus me libertar das músicas seculares. Eu ouvia bastante. Aí eu falava assim, meu coração assim, na minha mente, assim, nossa, eu beberia todo esse esgoto só para poder ficar com ele. Aí, nisso, eu cheguei por ele lá todo eufórico. Eu vi ele todo nu, né, deitado naquele esgoto. Aí eu chegava, né, nele. Não sei o porquê que Deus mostrou dessa maneira, que eu fazia sexo com ele nesse esgoto. E a esposa dele, assim, como se tivesse inércia. Tudo no esgoto, irmão, tudo no esgoto. E tem muito fédido, muito estranho, muito estranho. E eu vi ele daquela maneira. E ele sorria. Aí, saí desse esgoto. Eu não me vi saindo, mas eu saía. Já estava em outra repartição, já estava em outro lugar. Mais claro, cheio de pessoas. Essas pessoas só comentavam sobre as redes sociais. Quando foi, eu já estava em outro lugar e ele estava em pé, né, cortando uma carne em uma tábua, que era antes do show. Essa carne ele estava cortando para as pessoas que trabalhavam com ele durante o show. Aí eu perguntei para ele, né, para que era aquela carne. Aí ele falava comigo que ele pagava 30 mil a cada um das pessoas que colaboravam
e que eles preferiam a carne daquela maneira. Quando eu olhei para os dentes dele, irmãos, estava só o sangue. Aí eu olhei para a carne estava crua. Aí ele falava que eles preferiam a carne daquela maneira. E eu via perfeitamente o sangue na boca dele. Ele tinha comido daquela carne crua. Aí eu ficava assim, anestesiada. Eu ficava pensando, meu Deus, como pode acontecer uma coisa dessa? Como pode a pessoa comer carne crua? O que está acontecendo? Aí foi várias coisinhas. Algumas coisas eu não me recordo, irmãos. Realmente, porque foi me apagada da memória. Não me recordo, mas teve mais coisa. O que ficou marcante mesmo foi essa que eu vi ele no esgoto. A esposa dele também estava, porém ela estava no sentido contrário, né? Nessa lava de esgoto, e ele sorria. Ele sorria, como se estivesse feliz, como se ele estivesse dentro de uma piscina, totalmente nu. Ela também estava nua. E esse episódio que ele estava lá cortando essa carne para o show, para dar às pessoas, né, que participavam do show, as pessoas dos bastidores, né, que são os músicos, todas as pessoas que ajudam para que o show venha acontecer. Aí ele falava assim, que era os colaboradores dele, ele pagava 30 mil a cada e dava essa carne para eles, que eles preferiam a carne dessa maneira. E eu acordei assustada com isso, sinceramente muito perturbada, porque eu não ouço as músicas dele há tem bastante tempo, nem pensava nele, não tenho assistido televisão para poder ver notícias sobre ele, nada. E quando acordei, perturbada mesmo, aí eu pedi, pensando, Senhor, mas o que é isso? O que é isso? Por que eu vim ver isso? Porque eu não tenho, assim, Deus nunca me deu profecia para ninguém, que eu tenha refletido, que eu tenha feito, não, irmãos, porque pode ser que tenha dado, mas eu me acovardado. Aí eu pedi Deus para Deus me confirmar de alguma maneira o que estava acontecendo, se foi ele que me falou, se foi da carne. Aí, irmãos, quando eu abri o YouTube, automaticamente a primeira coisa que me apareceu foi o vídeo do irmão Moisés, né, sobre o Gustavo Lima. Aquilo me arrepiei todinha, assisti o vídeo do irmão, né, e comentei lá também, que foi uma confirmação de Deus, que Deus está alertando a ele, né, que Deus está dando a chance a ele ainda de se arrepender dos seus maus caminhos, porque ele está no lodo do pecado. Ele está no lodo do pecado, e ele está sem sentir, ele está confortável no pecado, né? Da maneira que ele está confortável, né? Não está dando ouvido. Então Deus está dando a última chance para ele, para que ele se arrependa, não somente ele, mas também a família dele, porque nesse sonho a esposa dele também estava. Então, isso é mais uma confirmação de Deus para ele poder procurar, né? Se arrepender dos maus caminhos, servir a Deus de coração, né? Porque o céu, irmãos, não é só para nós, né? O céu é para todos que obedecerem o Senhor, se arrependerem. Então, mesmo que ele é artista, né? Mas se ele se arrepender dos seus maus caminhos e se consertar diante de Deus, né? O céu também é para ele, para todos aqueles que se arrependerem. Então, deixa essa mensagem aqui, né? Gravada. Não ia gravar, mas como Deus me confirmou, né? Através do vídeo do irmão Moisés, né? Que Deus me deu a confirmação, aí eu resolvi gravar para deixar registrado. Por quê? Se Deus me deu, era para me falar. Então, eu não vou guardar para não ser castigada, né? Se algo acontecer e eu não ter falado aquilo que ele me mostrou, tá? Então, fiquem na paz de Cristo, né? Que Deus abençoe que ele ouça esse vídeo, o vídeo do irmão Moisés. Ou não precisa ouvir o meu, mas ouvir o menos dele, pelo menos o dele, para ele se alertar, né? E dar ouvido para poder se arrepender, para Deus deixar Deus fazer a obra na vida dele. Porque Deus ama a alma dele, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim ele se alegra na morte de um justo.
Então, ele tem chance enquanto está vivo. Deus está dando chance, está alertando, né? Então, que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos. Peço oração, porque é muita perseguição, muita luta. Mas Deus é que nos dá a vitória. Amém?